Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores e trazendo a vocês nesta aula mais um exemplo que faremos a quatro mãos sobre diagrama de rede usando os elementos, as formas geométricas Azuri. Bem, nesta aula eu quero iniciar com algo bem simples, em teoria bem rápido e bem fácil, para que nós possamos nos adaptar com os elementos Azuri e mediante a isso, à medida em que nós formos fazendo evolução aula após aula, nós vamos aumentando a complexidade. Um outro adendo que eu gostaria de mencionar desde já é que estou pensando, não que eu vá, mas eu estou pensando em mudar a metodologia a respeito dos diagramas. Por quê? Vamos lá. Para os elementos Azuri, existe uma vastidão. Então, vocês acompanharam o diagrama de rede Cisco, por exemplo. Porém, Azuri existe 5 ou 6 vezes mais elementos do que os elementos Cisco. E, obviamente, acaba também tendo muito mais menus e, consequentemente, também vai acabar dando-nos um tempo maior para criar diagramas se nós viermos fazer do zero. O que eu digo fazer do zero? Eu criar enquanto gravo e vocês acompanhando para que nós façamos a quatro mãos. Então, eu vou usar esta aula, na verdade, como um teste. Vamos ver o tempo em que ela vai demorar, quanto tempo nós vamos usar para achar aqui alguns elementos que serão necessários. E se eu ver que não terá muita performance, eu mudarei a metodologia a partir da próxima aula, em que eu já trarei esses diagramas prontos. E talvez por conta disso eu também já traga esses diagramas em arquivos que vocês possam fazer o download. E eu uso a aula apenas para explicação, beleza? E aí fica ao critério de cada um, se quiser usar o diagrama pronto como uma base para recriá-lo do zero. E aí usar como exercício de fixação para decorar onde os elementos estão, em quais menus e afins. Beleza? Dito isso, o que nós vamos diagramar hoje? O que nós vamos diagramar nesta aula em específico? Bom, aqui nós faremos um diagrama que será para aplicativos web, usando o Firewall do Azuri e também o Gateway do aplicativo do Azuri, tá bom? Eu vou perder aqui, obviamente, como eu mencionei, alguns minutos procurando os elementos. E eu vou tentar colocar a maioria, e se eu achar todos, eu vou colocar todos em tela. E à medida em que nós tivermos eles, nós vamos fazendo aí as ligações, as amarrações necessárias, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui no nosso famoso Drywall, que é o nosso programa do curso, os elementos ao lado esquerdo da tela, beleza? Para quem não se recorda, nós vamos aqui no botão Mais Formas, nós descemos aqui até achar ligações em rede, flegamos o Azuri e aí, consequentemente, habilitará inúmeros menus relacionados ao Azuri aqui para usarmos, tá bom? Não contei quantos menus, tampouco quantos elementos, mas, como vocês podem observar, é uma vastidão de elementos. Então, quanto maior o diagrama, quanto mais detalhamento houver no diagrama, mais tempo nós vamos perder, maior ficará a aula, talvez até mais chata e mais maçante, porque, né, vamos precisar ficar com o trabalho aqui de procura desses elementos, beleza? Bom, sem delongas, eu já escolhi aqui um diagrama para usarmos que, entre aspas, está simples, pelo fato de eu já ter visualizado os elementos antes da criação da aula. Então, eu sei onde eles se encontram, pelo menos a maioria, e aqui não demandará tanto tempo, tá bom? Nós vamos usar aqui o primeiro
ele se chama Web Application Firewall. Ele encontra-se dentro do menu Azure Networking, beleza? Dentro desse menu, nós também faremos a utilização do segundo elemento, que se chama Application Gateways. Então, vamos colocá-lo aqui no centro da tela também, beleza? Aqui nós também temos uma nuvem com muro, que é o Firewalls. Nós também faremos a utilização. Então, vamos acrescentá-lo na tela também. Bom, aqui dentro nós também temos outro elemento de importância, que é o nosso DNS. Deixa eu recordar onde ele está. Seria aqui, ó, DNS Zona. Também vamos adicioná-lo ao centro da tela, beleza? E tem dois últimos elementos que talvez não esteja aqui, que se chama Azure Virtual Machine. Vamos dar uma olhada aqui em elementos abaixo. Bom, temos aqui outro elemento que são usuários. Nós vamos acrescentá-lo na tela também porque será necessário. E vamos continuar a procura aqui do Azure Virtual Machine. Ele está dentro do menu chamado Azure Compute, beleza? Teoricamente, esses seriam os nossos elementos iniciais para nós diagramarmos nesta primeira aula, tá bom? A partir daqui, vamos começar a montagem, as ligações necessárias, acrescentar o detalhamento em texto, que é muito importante. E à medida em que eu for fazendo essas construções, eu vou argumentando a respeito, beleza? Primeiro ponto é que eu quero transformar esse único elemento de usuário em usuários, em clientes. Eu quero deixar no plural. Então, selecionando esse elemento, eu vou copiar e colar e eu vou acrescentar mais dois aqui. A nossa posição a respeito dos elementos será na seguinte ordem. Nós teremos aqui o nosso elemento do muro junto com o nosso outro elemento de gateways e ele realmente ficará para frente, beleza? Vamos até acrescentar um pouco ao lado aqui. A nossa nuvem ficará após. O nosso DNS ficará abaixo. E o nosso Azure Virtual Machine ficará após. Vamos juntar esses primeiros três usuários aqui, botão direito do mouse e vamos agrupá-los, beleza? Vai virar um único elemento, mais fácil a manipulação. Vamos usar o elemento da seta aqui. Vamos aumentar um pouco os pixels, né? Para ficar um pouco mais legível. Também não precisa ser tanto a ponto de se sobressair. E aí existem os adendos. Vocês estão acostumados pelo fato das aulas anteriores, módulo anterior e afins. E eu tenho aqui algumas opcionais. Por exemplo, eu poderia fazer a ligação diretamente de um elemento a outro. Como vocês estão acostumados, vocês já sabem que haveria aqui uma seta de ligação. Nesse sentido aqui. E aqui, por exemplo, eu poderia aumentar a textura. Mas eu também tenho a possibilidade de fazer da forma que eu estou aplicando no momento, que é colocar uma seta entre aspas, não amarrá-las em um elemento a outro, mas dar o direcionamento de onde é o fluxo, qual é o início e para onde ele percorre. Beleza?
Outro ponto que é importante, eu vou aumentar um pouco aqui o nosso gateway. Eu vou agrupá-lo também. Por quê? Porque como é dois elementos e estão juntos, faz mais sentido se eu vier a manipular eles estarem unificados para ficar mais fácil. Beleza? Essa mesma seta eu basicamente vou dar Ctrl C, Ctrl V e aplicar nas demais etapas. E vou colocar aqui uma abaixo também. Agora, vamos ver como eu farei para mudá-la aqui, né? Eu queria manter o mesmo tamanho. Não sei se vai ficar bacana. E lembrando que é sempre importante dar em zoom. Às vezes nós dificultamos o nosso trabalho por falta de dar zoom, né? Aproximar aqui para fazer os detalhamentos. E é importante, principalmente em quesito profissional, porque os detalhes eles são os que sobressaem no seu trabalho, né? E é crucial, principalmente para diagramações, né? Porque isso, ou ele é uma implementação, ou ele será uma implementação de algo. Então, tem que estar bem afiado, tem que estar bem feito para que não haja erros, né? E aí eu vou usar aqui elemento de texto. Eu vou lá no meu primeiro menu, vou pegar a caixa de texto que nós já estamos acostumados. Eu vou digitar aqui, ó, HTTPS, beleza? Vamos acrescentar negrito. Vamos colocar aqui um tamanho de 20 pixels. Nada extravagante. Beleza? E aqui, obviamente, nós vamos dar as legendas, né? Esse mesmo texto eu vou copiar e colar. Entretanto, aqui não será HTTPS, mas sim DNS. Beleza? E esses caras aqui, na maneira que eu acrescentei, eles realmente vão ficar em negrito, realmente ficarão com um destaque a mais. Por que eu digo um destaque a mais? Porque ainda haverá mais texto, mas esse texto ele não necessariamente precisa ter aqui o negrito, tá bom? Talvez aumentar o tamanho 16, já que ali está 20, apenas por orientação, beleza? Aqui nós vamos colocar assim, ó, Azure Application Gateway with Azure Web Application. Claro. E obviamente nós vamos aumentar a caixa de texto aqui para ter a legibilidade necessária, né? Bom, podemos copiar e colar a mesma. Economia de tempo. Aqui nós vamos colocar Azure Firewall Premium. Beleza? O próximo nós vamos acrescentar o nosso
Azure Virtual Machine. E, obviamente, aqui no DNS, nós vamos acrescentar o DNS Server or Private Zone. Beleza? Bom, o que está faltando? Está faltando aqui alguns instrucionais. Como nós faremos? Eu vou usar de uma maneira diferente. Eu vou acrescentar aqui o elemento do círculo, né? A forma geométrica círculo. Vou acrescentar aqui uma cor em destaque. Veremos algo que não seja tão chamativo, mas também que não seja tão apagado. É importante, tá? E aqui eu vou numerá-lo. 1 em negrito, tamanho 16. Beleza? Esse mesmo elemento eu vou acrescentar nas demais etapas. E aí, para que servem esses números aqui? Eles são basicamente a numeração das etapas ou da ordem de fluxo, como vocês optarem em chamar. Bom, pessoal, então, dando continuidade, esse daqui seria basicamente a nossa primeira diagramação a respeito de diagramas de rede Azure, tá bom? E aí, o que acontece aqui nesse fluxo? É basicamente uma arquitetura de protocolo TSL que é usada para criptografar o tráfego em cada etapa, tá bom? Ou seja, um cliente ele envia pacotes ao gateway do aplicativo, um balanceador de carga, e ele é executado com a adição opcional do firewall do aplicativo web do Azure, tá? E aí o gateway do aplicativo, ele descriptografa os pacotes e procura ameaças a aplicativos webs. E aí o que acontece? Se não encontrar ameaças, ele usará princípios de confiança zero para criptografar os pacotes e aí em seguida ele os libera. E aí o firewall do Azure Premium, ele executa algumas verificações de segurança. Então ele faz a inspeção do TSL, ou seja, ele descriptografa e examina os pacotes, e ele também faz os recursos de DPS, que seria sistema de detecção e prevenção de intrusões, e verificam os pacotes quando há a intenção mal intencionada. E aí, galera, já na nossa quarta etapa, se assim a gente pode dizer, seria se os pacotes passarem pelos testes anteriores. Aí o firewall do Azure Premium ele executa outras etapas. Seria a criptografia dos pacotes, a usabilidade de serviço DNS, né, que seria o sistema de nome de domínio para determinar a VM, que é a máquina virtual do aplicativo, e aí ele encaminha os pacotes para a AVM do aplicativo, no caso. E aí o que acontece? Vários mecanismos de inspeção nessa arquitetura garantem a integridade do tráfego. O que acontece aqui? O firewall do aplicativo web do Azure, ele usa regras para evitar ataques na camada da web. Então, alguns exemplos de ataques eles incluem injeção de código SQL ou script entre sites. Daí, para obter mais informações sobre regras e conjuntos de regras principais de projetos de segurança de aplicações mundialmente abertos, ele agrupa essas informações, se assim a gente pode interpretar,
e as usa como base de segurança. E o Firewall Azure Premium, ele usa regras de prevenção e detecção de instrução genérica. Então, essas regras, elas ajudam a identificar arquivos mal intencionados e outras ameaças direcionadas a aplicativos web. Nós sabemos que não existe só a parte dos arquivos mal intencionados, né? Existem outros tipos de ameaças, tentativas de invasões, falhas de segurança, vulnerabilidade. Então, tudo isso se enquadra para esse papel do Firewall Azure Premium, beleza? E aí, essa arquitetura ela dá suporte a tipos de design de rede que são geralmente utilizados, se assim a gente pode dizer, que é redes de hub e SPOC tradicionais, redes que usam o WAN virtual Azure como plataforma, redes que usam o servidor de rota do Azure para simplificar roteamento dinâmico. E basicamente é isso. Como eu mencionei, seria o nosso primeiro diagrama Azure. Teoricamente, um diagrama bem simples. Até então foi bem rápido de nós criarmos, apesar de ter sido criado do zero. Porque, como eu mencionei no início da aula, foram elementos que eu basicamente já tinha visualizado com antecedência, né? Então, me antecipei. Mas, pressupondo que os demais diagramas eles serão mais complexos, eles serão maiores, por mais que eu, antes de gravar a aula, venha a visualizar, a mapear alguns elementos, outros com certeza eu vou me esquecer, eu vou ficar perdido ali entre um menu e outro, vai demandar tempo. Então, possa ser que eu traga já esses diagramas prontos. Seria basicamente um exemplo similar ao que vocês estão vendo na tela. Um arquivo pronto que, à medida em que eu suba a aula, eu suba o arquivo junto para vocês fazerem o download. E aí vocês visualizam, acompanham a explicação, entendem a dinâmica, qual a proposta, né? O que seria feito através daquele determinado diagrama e opcional de vocês exercitarem a partir desse diagrama pré-definido, fazendo ele totalmente do zero. E aí vocês teriam de realmente navegar ali pelos menus do Azure, passando o mouse por cima dos elementos, que isso é bem importante, que ele mostra o nome daquele determinado elemento para você. Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui os elementos de DNS, né? Então, ou propriamente a legenda. Então, aqui eu coloquei ó, Azure Machine. Se eu voltar lá no menu do Azure, por exemplo, Azure Machine, ó, eu passar o mouse, ele vai estar aqui, ó, Virtual Machine, beleza? Então, tanto na escrita quanto na visual, né? Na parte visual, eu vou tentar assimilar para ser mais assertivo para vocês que quiserem trabalhar aí de forma de exercício de fixação. Pois bem? Bom, eu vou me despedindo por aqui. Próxima aula daremos continuidade, com certeza com novos exercícios. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a vida de cada um, a família de cada um e até breve.